Oi, gente, tudo bem? Chegamos à unidade 8 do livro de Geografia. Estamos na página 126. Vamos falar sobre agricultura e pecuária. Já falamos algumas vezes em outras aulas, o ano passado, inclusive, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais agora. Pense nos alimentos que você consome diariamente. Muitos deles você consome em estado natural, outros foram produzidos na indústria, mas todos têm origem na agricultura, na pecuária ou no extrativismo. A agricultura é a atividade econômica de cultivo de plantas para alimentação ou para o fornecimento de matérias-primas utilizadas nas indústrias. Lembrem, quando a gente fala atividade econômica, atividade que está envolvendo dinheiro. Geralmente desenvolvida no espaço rural, a atividade agrícola consiste basicamente em preparar o solo, semear, lançar as sementes, ou plantar as mudas, realizar os cuidados no cultivo durante o crescimento das plantas e, no tempo certo, colher o que foi produzido. Nessa imagem tem a colheita mecanizada de arroz no município de Douradina, no Paraná. Mecanizada porque ela está feita por uma máquina que chama colheitadeira. Nesta outra imagem, a colheita manual de coentro no município de Petrolina, em Pernambuco. É manual porque é feito por um ser humano. Coentro, não sei se vocês conhecem, é uma planta utilizada muito em temperos. Ela parece a salsinha, fisicamente olhando assim, Tem um cheiro característico. Costumam dizer que as pessoas que amam e as pessoas que odeiam coentro. Eu, particularmente, amo coentro. E vocês, conhecem? A pecuária é a atividade econômica de criação de animais para consumo alimentar ou para o fornecimento de matérias-primas para as indústrias. Dentre os produtos obtidos com a pecuária estão carne, leite, couro e lã. Há criações de bovinos, bois e vacas, suínos, que são os porcos, ovinos, que são carneiros e ovelhas, caprinos, que são bodes e cabras, aves, frangos e galinhas, por exemplo, entre outras. Observe as fotografias. Eu não gosto muito de falar sobre esse assunto, porque embora eu coma carne animal, eu não gosto da maneira como a coisa acontece. Eu sempre falo que o meu estômago é carnívoro, mas a minha mente, o meu cérebro não são, porque eu não gosto, eu fico com dó. Hoje em dia eu sofro de ver as imagens. Vamos ver, vocês vão ver. Essa primeira é a criação de frango para a produção de carne no município de Cunhaporã, em Santa Catarina. Significa que todos esses frangos vão morrer. Aí até que eles parecem que tem um espaçozinho um pouco maior. Eu já vi fotos que os frangos são completamente grudados uns nos outros, parecem que nem tem ar para respirar às vezes. Ficam com a luz, quando não é de dia, ficam com luz acesa o tempo inteiro, para que eles durmam o menos tempo possível. É uma coisa bem triste. Esta outra foto é de criação de carneiros e ovelhas, são os ovinos, no município de Pedras Altas, no Rio Grande do Sul. As criações podem ser realizadas de maneira intensiva, em que os animais são confinados, ou seja, presos, ocupando espaços mais restritos, mais apertados, recebem cuidados específicos como suplementos alimentares para ganhar peso mais rapidamente e morrerem mais rapidamente, gente? E também de maneira extensiva, na qual os animais são criados soltos em grandes extensões de terra, com alimentação dependente em geral das pastagens naturais. Hoje em dia, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, eu só compro ovos de galinhas criadas fora de gaiolas. São ovos um pouco mais caros, mas eu me sinto um pouco menos culpada dessa maneira. Você sabe se há atividade agrícola e pecuária no município em que mora? Faça uma pesquisa, descubra quais produtos são cultivados. A gente mora num município bem urbano, gente?
mas a gente tem uma parte rural na zona sul de São Paulo, aqui do município de São Paulo, é bem meio longinho, e o que tem são hortas urbanas, que são chamadas pessoas que fazem hortas, às vezes em praças, em parques, né? Nessa zona rural que eu digo que é aqui dentro do município de São Paulo, também tem algumas plantações, mas pecuária eu acredito que não. Talvez criação de galinhas, assim que é mais simples, mais fácil em sítios, mas não dentro do município de São Paulo. Agora estamos na página 128. Técnicas agropecuárias. A agricultura e a pecuária são atividades que dependem, em parte, das condições naturais, como os tipos de solo, de clima, de relevo e a hidrografia dos locais, os rios, lembram? Para tentar superar as condições naturais desfavoráveis e aumentar a produção, o ser humano desenvolveu diversas técnicas. Em locais de pouca chuva e longos períodos de seca, por exemplo, é possível fazer a irrigação, levando água de rios, represas ou reservatórios até os cultivos. Para melhorar a fertilidade do solo, são usados adubos naturais, como nessa fotografia ao lado, ou adubos químicos desenvolvidos pelos seres humanos. Para prevenir ou controlar organismos que prejudicam o desenvolvimento das plantas, são aplicados agrotóxicos nas plantações. Agrotóxicos são venenos, gente. Venenos que fazem mal tanto para o solo quanto para a gente que depois vai se alimentar das verduras, dos legumes dessas plantações. E o Brasil é um país, esse atual governo, que liberou alguns agrotóxicos que são proibidos em outros países por serem extremamente prejudiciais para a nossa saúde. Eu lembro que eu já falei um pouco sobre isso em alguma outra unidade, que a gente fala que a gente deve preferir os alimentos orgânicos, que são os alimentos que não têm esses agrotóxicos prejudiciais à nossa saúde. Essas técnicas ajudam a produzir mais alimentos, mas se feitas de maneira inadequada, podem trazer vários prejuízos para o ambiente, entre eles a escassez de água, a falta d'água, né? E a contaminação do solo e da água por agrotóxicos e fertilizantes, como eu já acabei de falar para vocês. Temos um exercício. Observe a fotografia abaixo e leia sua legenda. Depois, converse com os colegas, professora, sobre as questões a seguir. Olha, a legenda é a seguinte: plantação de café afetada pela seca no município de Ceabra, na Bahia. Que problema atingiu essa plantação? Falta d'água, né? Provavelmente causada por um período sem chuvas. E como que esse problema poderia ter sido evitado? Talvez com o uso de um sistema de irrigação mecanizado, né? Levando água de algum lugar para essa plantação. Judiação, né? Agora estamos na página 129 e vamos falar um pouquinho sobre tipos de agricultura. Há famílias no Brasil que plantam ou criam a maior parte daquilo que consomem. É a chamada agricultura de subsistência. Agora estamos na página 129 e vamos falar sobre alguns tipos de agricultura. Há famílias no Brasil que plantam ou criam a maior parte daquilo que consomem. É a chamada agricultura de subsistência. Entretanto, atualmente predominam a agricultura familiar e a agricultura comercial. Na agricultura familiar, a maior parte dos trabalhadores pertence à família e a atividade agropecuária é sua principal fonte de renda. As propriedades são geralmente pequenas e produzem diferentes tipos de alimentos, inclusive gêneros alimentícios obtidos com as criações. Isso é ótimo para o solo, essa variedade de tipos de alimentos. Na agricultura comercial, a maior parte dos funcionários é contratada. As propriedades geralmente são grandes, costuma-se de cultivar um único produto e é intensivo o uso de agrotóxicos, fertilizantes e de máquinas. São chamadas monoculturas, gente, é um espaço enorme só com um tipo de plantação. Isso não é bom para o solo. O uso de máquinas no campo reduz a necessidade de trabalhadores rurais, gerando desemprego. Se você
tem dinheiro para comprar máquinas que podem fazer mais rapidamente o trabalho que os seres humanos fariam, então você dispensa as pessoas, né? E isso gera desemprego. Tanto na agricultura familiar como na comercial, o destino da produção é o comércio, mas a agricultura familiar gera boa parte dos alimentos consumidos pelos brasileiros e brasileiras. A produção de agricultura comercial destina-se geralmente às indústrias para a fabricação de outros produtos e é vendida também para outros países. Vamos falar sobre o direito à terra no Brasil. Um dos maiores problemas no campo no Brasil é a distribuição desigual de terras, ou seja, enquanto inúmeros trabalhadores rurais não possuem terras para produzir, extensas áreas pertencem muitas vezes a um único dono. Por isso, muitos trabalhadores rurais brasileiros se organizam em movimentos sociais para lutar pelo direito à terra e ao trabalho no campo. Eles reivindicam, entre outras coisas, melhor distribuição das terras, principalmente daquelas que não são utilizadas, chamadas improdutivas. Por incrível que pareça, a gente tem muita terra no Brasil de donos, sei lá, de um dono, vários donos, que ficam lá paradas, sendo que poderiam estar sendo aproveitadas para plantar, para poder dar dinheiro para pessoas que não têm terra. Então, essa é uma luta antiga no nosso país, difícil e importante. Por que a distribuição de terras é importante? Claro, como eu acabei de falar, para gerar maior igualdade social, né? Trazendo benefícios para toda a sociedade. Em sua opinião, qual é a importância de manifestações como a mostrada na fotografia? Converse com os colegas e a professora. Bom, não sei se vocês acham importante, né? Todo mundo tem direito à manifestação. A manifestação, você não está feliz com uma coisa, você pode se manifestar. Você, uma pessoa sozinha ou duas pessoas. Se for uma reclamação, uma insatisfação de um grupo grande, essas pessoas podem se unir e vão se manifestar para tentar mudar o que está deixando elas insatisfeitas. Como eu falei para vocês, sempre com ordem, né? E passivamente. Isso é super importante. Então, é um direito de todo mundo. Assuntos sérios, né? Que estamos falando. Agora estamos na página 130, vamos falar sobre o que é extrativismo. O extrativismo vem da palavra extrair, retirar. Então, o extrativismo é a atividade econômica de extração de recursos naturais, que a gente já estudou, para o consumo ou para a utilização na fabricação de outros produtos. Conforme a origem do recurso natural, a atividade extrativa pode ser vegetal, quando retira da natureza recursos vegetais, como a madeira, por exemplo; animal, quando retira da natureza recursos animais por meio da caça e da pesca; e mineral, quando extrai da natureza recursos minerais, como o sal. Nessa primeira imagem, vocês veem extrativismo vegetal, corte de madeira, no município de Paragominas, no Pará. Nessa outra imagem, um exemplo de extrativismo animal, pesca no município de Manaus, no Amazonas. Por último, extrativismo mineral, extração do sal no município de Araruama. A gente já falou sobre isso, né? Até mandei um vídeo mostrando de onde vinha o sal que a gente usa em casa. Muitos dos produtos obtidos do extrativismo, da atividade agrícola e da pecuária são usados na indústria para a produção de bens ou mercadorias, por isso são chamados matéria-prima. O petróleo, o carvão mineral e o gás natural, que também são extraídos da natureza, são considerados recursos energéticos, ou seja, são recursos naturais utilizados para gerar energia. Do petróleo extraem-se o óleo diesel e a gasolina, utilizados como combustível para movimentar motores de veículos. O carvão mineral, o petróleo e o gás natural são utilizados para gerar energia elétrica por meio de usinas chamadas termoelétricas, que são diferentes das hidrelétricas que a gente já estudou.
Cite 3 produtos consumidos por você, estamos na página 131, hein? Que tenham origem no extrativismo ou utilizem matéria-prima com essa origem. Indique se o extrativismo é vegetal, animal ou mineral. Bom, tem muito, gente. Vocês podem falar, sei lá, como exemplos, peixes, que é o extrativismo animal, sal, que é o extrativismo mineral, o vidro também, que é produzido a partir da areia, que também é extrativismo mineral, móveis de madeira, tem algum móvel de madeira na sua casa? É o extrativismo vegetal, entre tantos outros, né? Podem escrever o que vocês quiserem, só indicam se é vegetal, mineral ou animal. O exercício 2 não precisa fazer, só se vocês quiserem, tá bom? Agora estamos na página 132. Vamos falar sobre tipos de mapa. Podemos conhecer e estudar o espaço geográfico e suas transformações por meio de textos, fotografias, filmes e mapas. Os mapas, por exemplo, podem representar diferentes informações e características do espaço geográfico. Veja. Os mapas políticos, como os que você viu na página 52 e 53, que são esses que estão passando aqui agora, podem representar os limites dos municípios, estados e países, bem como a localização das capitais, as principais cidades do território representado. Esse, por exemplo, é um mapa com divisão política do Brasil, dividido em regiões. As regiões estão divididas em estados, tem ainda as siglas e as capitais. Este outro é o mapa da América do Sul, dividida em países. Vejam o tamanho do Brasil em relação aos outros. O Brasil, que é o de amarelo, que é a cor amarela, é o único que fala a língua portuguesa. Todos os outros falam a língua espanhola. E, por fim, o mapa mundi, separado em continentes, cada continente de uma cor. Esses 3 mapas estão nos livros de vocês, nas páginas 52 e 53. E são os mapas políticos. Os mapas físicos apresentam características dos elementos naturais da superfície da Terra. São exemplos de mapas físicos, os mapas de hidrografia, que é esse que está aparecendo aqui, que está na página 97, que mostra os principais rios do Brasil. E este outro da página 103, mapa físico, mostrando o relevo, as formas de relevo no Brasil. Lembra? Planalto, planície, depressão. Continuando na página 132, os mapas econômicos informam, por exemplo, a produção de diferentes atividades econômicas, como agricultura, pecuária, extrativismo, indústria e comércio, conforme esse mapa que vocês estão vendo. Está separado na legenda, são símbolos, olha, tudo que é o círculo é couro bovino, tudo que é estrelinha é lã, triângulozinho leite, assim por diante, vocês podem observar melhor no livro de vocês. Passamos para a página 133. Estamos falando agora dos mapas demográficos, que apresentam informações sobre a população do local representado, conforme o mapa 2, que é este da esquerda, Brasil, população, estão vendo que é de 2017, e os mapas históricos, que é esse mapa da direita, que representam determinada característica do espaço no passado, conforme esse mapa 3 aí que eu já falei. Brasil, nações indígenas no século XVI. Abaixo desses mapas tem umas perguntinhas. A primeira é: qual é o território representado nos mapas dessa página e da anterior? É o território brasileiro, né? Que tipo de informação cada mapa apresenta? O mapa 1, que é este que eu estou mostrando de novo, apresenta a distribuição da produção de alguns produtos de origem animal no território brasileiro por estado, porque é um mapa econômico, no início do século XXI, que é o século em que nós estamos. O mapa 2, que é esse da esquerda, apresenta o número estimado de habitantes, estimado é dizer aproximado, né, por unidade de federação, que são os estados brasileiros em 2017, que é um mapa demográfico. E o mapa 3, que é o da direita,
Mostra a distribuição das nações indígenas que viviam no Brasil no século XVI, que é um mapa histórico. Na página 134, leia esta tirinha. Milho cozido, pamonha, curau. Não entendo por que a mãe resolveu fazer só esse tipo de comida. Todas essas comidas, milho cozido, pamonha, curau, são feitas com milho e eles têm uma plantação de milho aí no quintalzinho deles, né? Essa tirinha mostra um produto agrícola cultivado no Brasil. Que produto é esse? É o milho, claro. E esse alimento é produzido por meio de qual atividade econômica? Na própria pergunta de cima está escrito agricultura, né, gente? As ilustrações a seguir mostram o processo de fabricação do queijo. Numere as ilustrações colocando-as na ordem correta. Observem e numerem que é facinho. Você gosta de queijo? Eu vou deixar um link de um vídeo que mostra como é feita a fabricação de alguns queijos, tá bom? Se você tiver interesse de assistir, vai ser gostoso. Na página 135 tem a autoavaliação e também as sugestões. Primeiro, o livro Que Delícia de Bolo, de Elza Calisto e Silvia Calisto. Não sou eu, que pena. Por meio de um delicioso bolo de chocolate, você vai conhecer como são produzidos o leite, os ovos e o açúcar, entre outros ingredientes. Assim, vai entender o processo produtivo desses alimentos, desde o cultivo até chegar à sua casa. Deve ser super interessante, hein? Depois tem o outro livro, Rupi, O Menino das Cavernas, de Timothy Bush. Nesse livro você vai conhecer Rupi, um menino que vive no tempo das cavernas e que, por sua sabedoria, se transforma no chefe de sua tribo. Ele ordena o início da agricultura de subsistência e a domesticação dos animais. Algo bem estranho para quem costumava caçar. Tem esse livro na escola. Eu não lembro se alguém já leu, pode até ser. Já viram? Lembram disso? Bom, gente, chegamos ao final dessa unidade. Ficou o vídeo um pouquinho longo, mas eu acho que tem bastante informação interessante aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo e até o próximo vídeo.